Lula conseguiu aprovação de uma PEC, tá? Olha só, o Congresso Nacional promulgou ontem à noite, né, a PEC da transição, que é a proposta de emenda constitucional que amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família. Daúde, olha só. Os outros 75 bilhões de reais podem ser destinados para as despesas como políticas de saúde, entre elas o programa Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo. A PEC também abre espaço fiscal para 23 bilhões de reais em investimentos. Lembrando que a validade destes gastos extra-teto é de 1 ano. Isso porque a proposta inicial aprovada pelo Senado era de 2 anos, mas a Câmara reduziu para 1. A emenda constitucional também alterou a destinação dos recursos do chamado orçamento secreto, que são as emendas de relator consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. O acordo entre líderes partidários definiu que os recursos serão rateados entre emendas individuais e programações de execução não obrigatória pelo Executivo. A Câmara ficará com 77,5% do valor global das emendas individuais e o Senado com 22,5%. Para ir à promulgação pelo Congresso, uma PEC precisa ser aprovada em 2 turnos, na Câmara dos Deputados e no Senado, com o apoio de, no mínimo, 308 deputados e 49 senadores. Bom, e quem conversa comigo sobre esse assunto é o deputado Jerônimo Gergen, do Progressista do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado. Obrigada aí pela presença aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, um prazer muito grande participar da programação. Um abração para o Daúde também e para os nossos telespectadores. Daúde que está aqui conosco, ele ainda vai voltar aqui para o nosso programa lá. Obrigado, deputado. O deputado, considerando, né, que a definição do orçamento dependia da aprovação da PEC, qual que é a expectativa agora em relação aos recursos para o ano que vem agora com a PEC aprovada? Bom, primeiro é uma análise independente de esquerda, direita. O Brasil vai para uma eleição e nunca discute o problema real. Promessas foram feitas e chegaria nesse momento, qualquer um tivesse ganho, teria que arrumar mais buraco ainda no teto do gasto, né, para poder cumprir promessas que foram do processo eleitoral. Então, eu tomei a decisão de votar contra a PEC, justamente porque eu já havia votado agora esse ano um avanço nessa questão do Auxílio Brasil, e somados os dois, nós chegaremos, porque foi infelizmente aprovado, a um rombo enorme. Daqui a um ano esse debate vai voltar e eu tenho certeza que vão fazer um apelo, né, para que seja novamente prorrogado, o governo já vai ter a sua base novamente estabelecida e o Brasil cria uma rede de pessoas dependentes dos auxílios, ao invés de nós nos preocuparmos em termos dos ajustes fiscais adequados, para que a gente aqueça a economia, para que tenha renda, para que gere emprego, nós vamos empurrando com a barriga até chegar à próxima eleição, e aí os candidatos novamente vão dizer que isso é muito importante. Eu não tenho dúvida que é importante, mas não dá para transformar em refém uma parte da sociedade que agora ainda vão ganhar mais R$ 150. Que bom que dê para ajudar, mas isso vai impedir que o juro melhore, que o ambiente de negócios melhore. E quando eu ouvi aqui você e o Daúde falando, 37 ministérios, né? São 37 ministros, mais o presidente da República, o presidente dos poderes, são jatinhos por aí, são custos por aí. As votações que aconteceram agora, elevando o salário de todo mundo, num patamar fora do normal, um deputado vai chegar a quase R$ 50 mil ao final da legislatura. Eu sei que é uma atividade dura, intensa, eu estou nesse mandato há 20 anos, mas, sinceramente, fica bastante contraditório. E também aqueles que eram contra o aumento do salário, eu não vi nenhum dizer que vai abrir mão desse aumento. Então, este é o Brasil que várias vezes eu falei que não se planeja e que vai jogando, empurrando com a barriga, né, sem ter uma estratégia. Eu sempre digo, o Brasil ele tem uma vocação para dar certo, mas ele não dá tão certo porque nós atrapalhamos. E o que está acontecendo nesse momento com esse desajuste fiscal é, sem dúvida, impedir esse crescimento do nosso país, que, graças a Deus, tem o agro que supera muito mais desafios, mas não nos colocará lá no lugar onde poderíamos chegar se tivéssemos uma organização melhor.
Vamos jogar então para o nosso setor, né? Para o setor do agro, o que tem se discutido até agora, né, em relação a valores? É o suficiente para atender todas as demandas dos produtores rurais, deputado? Eu não tenho dúvida que o Estado, aí não é de agora, já vem aí de 2 governos ou 3 governos, tem decidido cada vez mais se afastar do crédito agrícola, de uma política agrícola voltada a recursos para viabilizar a produção, né? E isso é uma decisão tomada. E ao discutirmos esses orçamentos dessa forma, jamais o agro é discutido assim. O que a gente vê é um movimento de alguns, inclusive, entender que dá para taxar mais o agro. Aconteceu isso em alguns estados já, né? E sempre imagina que o agro é capaz de tapar furo e não de estimulado ele ser, especialmente nessa discussão. Temas como armazenagem, o seguro, que seriam bons para o Brasil se fossem estimulados, estão longe de estar adequados. Eu vejo que o agronegócio, nesse tipo de discussão, nem é debatido, né? Ele só é mirado, muitas vezes, para pagar essa conta que acaba pagando porque produz, porque abre mercados, porque traz lucro para o nosso Brasil. Mas, com certeza, ele não ganha nada com essa discussão, a não ser conta para pagar. Ou seja, precisávamos de mais atenção, né? Muito obrigada pelas informações, deputado. Uma ótima tarde para você. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos que nos acompanham e para toda a equipe do Canal Rural. Para vocês aí também. Tchau, tchau. Olha, nós seguimos aqui com o Miguel Daúde, que está aqui em nossos estúdios, porque são muitos os assuntos decisivos nessa semana. Daúde, sobre a aprovação, né, da PEC ontem à noite no Congresso, qual que é a representatividade dela politicamente, né? Isso quer dizer que é uma força maior por parte do presidente eleito, presidente Lula? Olha, Maruza, você faz uma pergunta muito interessante. Eu queria até aproveitar a presença do nosso querido amigo, o Jerônimo Gerg, que deixa de ser deputado, exatamente por isso. Ele foi um deputado que lutou muito pelo aperfeiçoamento do agronegócio, brigou muito pelos produtores, mas a gente percebe que ele ficou um pouco chateado em função de pouco ter conseguido para o agronegócio. Ele teve medidas na área econômica que facilitou muito a vida da nossa economia, portanto, foi um grande deputado nesse sentido. O que eu sempre gosto de falar é que a agropecuária hoje tem a Frente Parlamentar da Agricultura, que se diz aí com 308 deputados. E nós estamos aqui brigando e tentando entender como é que vamos arrumar 2 bilhões, que não é nada perto de um orçamento de 4 trilhões de reais, para atender a demanda da agricultura, principalmente o seguro. Então, percebemos que nessa PEC aprovada, abriu um espaço muito grande no orçamento que vai ser aprovado a semana que vem. E aí é que entra a atuação dos parlamentares, não em busca de cargos, como a gente viu para a aprovação da PEC, mas em busca de posições firmes para aquilo que eles defendem. A agropecuária hoje, meus amigos, vocês não têm dúvida, é a única saída que o Brasil tem para começar a puxar o crescimento, porque ela se informatizou, ela tem tecnologia, ela tem mercado, ela tem competitividade, ela tem produtividade. E, no entanto, ela continua sendo um apêndice do Ministério da Economia. As políticas de execução, né, da agricultura, né, os instrumentos de políticas agrícolas, eles não são realizados porque não tem dinheiro, né? Então, como é que nós podemos ter um setor como esse, que traz dólares, que tirou o Brasil do buraco, ficar dependendo de um favor, de uma migalha, né? Teve casos que até hoje não foram resolvidos com as perdas dos produtores. Então, portanto, Maruza, eu acho que nós temos que ficar muito atento e exigir e cobrar por parte, hoje, do governo, principalmente do Lula, que esteve aqui, nesse local com a gente, e fez promessas, e eu vou cobrar. E a agricultura, ela precisa de atenção. Vamos ver, eu tenho muita esperança de que algum anjo caia do céu e resolva o problema do recurso da agricultura. Estou falando de anjo porque é só assim, né? Porque eu convivo aqui há muitos anos, sempre cobramos e nada aconteceu.
queria saber da expectativa, né, então, para esse orçamento 2023 voltado para o agro, né? Agora as atenções estão aí para aprovação pelo Congresso desse orçamento, que pode, inclusive, Miguel, acontecer hoje, né? A gente está aí na expectativa. Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Olha, eu acho que o agro, se o presidente cumprir o que ele prometeu, nós teríamos que ter recursos exatamente para a agricultura familiar, né, para executar os instrumentos da agricultura familiar. E uma das coisas que estão pendentes é a questão do seguro, né, que esse ano não foi totalmente complementada e o ano que vem também não tem previsão. Eu estou curioso, estou aqui questionando, falando com os senhores deputados que vêm na televisão e defendem a agropecuária, mas nos bastidores deixam a agropecuária sem recursos. Foi uma das razões que o Jerônimo não quis mais se candidatar, porque ele brigava por isso e pouco conseguia. Então, nós temos que continuar brigando pelo agronegócio. O agronegócio é bonito, todo mundo fala, é o grande, né, é a galinha de ovos de ouro do Brasil, mas só que, infelizmente, não tem a reciprocidade que é aquilo que ele traz para o Brasil. E vamos esperar, né, o novo ministro, né? Vamos aguardar aí, ver se altera alguma coisa. Tudo indica que eu não vou falar, mas pode ser o Carlos Fávaro. Vamos aguardando aqui, a gente traz em primeira mão para o telespectador do Canal Rural. Muito obrigada, Daúde, pela Maruza, presença obrigado. aqui. Presencialmente, é uma honra tê-lo aqui Obrigado. nos nossos estúdios, a gente que sempre está online, né? Muito obrigada e ótima tarde para você. Obrigado e parabéns. Obrigada.